Fala, meus amigos do De Fora para Dentro. Nesse vídeo eu vou falar sobre coisas que vocês não devem fazer quando vocês estiverem viajando. Exatamente. Erros básicos que vocês não devem cometer quando vocês estão partindo para uma viagem internacional. São detalhes e aí junto com essas dicas eu vou contar alguns causos, né? Em nome da informalidade desse canal. Esse canal tem que ser informal, tem que ser um canal que trata essas coisas com leveza, né? Então esse vídeo vai ser, acho que é o primeiro vídeo da nossa série que fala sobre viagens internacionais. Então eu vou falar dos erros que você não deve cometer, alguns mais sérios, outros menos sérios, algumas dicas, alguns causos, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, marca o sininho de notificação para a gente viajar junto aqui no De Fora para Dentro. Vou soltar a vinheta, a gente troca essa ideia na sequência. Bom, se você estiver indo viajar, sei lá, para Holanda, né? Estiver indo viajar para França, Brasil, São Paulo, Paris, ou estiver indo para Nova York, essas dicas talvez não valham, porque a gente está falando de viagens um pouco mais fora do padrão. Algumas vão servir, na verdade, mas a maioria delas não. Primeira dica que eu acho fundamental e que vai te livrar de vários problemas é entender os hábitos locais. Fazer uma pesquisa sobre os hábitos locais. Você pesquisando sobre os hábitos locais, você vai primeiro decidir se aquele lugar é bom para você ou não, porque daí você vai decidir se você vai respeitar os hábitos locais ou não. A recomendação básica é que você sempre respeite os hábitos locais, que normalmente serão diferentes. Eu tenho uma frase que eu vou repetir muitas vezes aqui no canal. Se você estiver indo para um lugar exótico, a coisa mais exótica nesse lugar será você. Você será o diferente. Todo mundo será exótico, então você é o diferente, você é o exótico. Então, respeite, entenda, pesquise sobre os hábitos, entenda e respeite. O caso mais. Eu tenho dois casos para contar. O primeiro foi visitando um museu em Istambul. E nesse museu, que fica muito perto da Hagia Sofia, vai ter um vídeo aqui sobre a Turquia, que a Turquia é espetacular. Que fica atrás da Hagia Sofia, da catedral, né? E tem um museu, que era um palácio, e tem um museu, e dentro desse museu tem um setor que é muito respeitado, que exige silêncio, etc., onde existe um pedaço, teoricamente, um pedaço de cabelo do profeta Maomé. Para o muçulmano, eu imagino que aquilo é uma relíquia sagrada. Imaginem vocês aí um lugar onde tenham lá as unhas de Jesus Cristo. Pô, vai ser um lugar onde todo mundo vai respeitar, todos os cristãos vão respeitar. Recentemente eu vi um pastor vendendo aí um pedaço da Arca de Noé. A gente sabe que é mentira, mas enfim, as pessoas respeitam aquilo. Eu não estou aqui para julgar se as pessoas, se é verídico ou não, se deve ser dado valor ou não. A questão é que os locais, eles reverenciam aquilo como algo sagrado. Portanto, precisa ser respeitado. Desde o cabelo do profeta Maomé até o pedaço da tábua da Arca de Noé. Isso tudo, todos eles precisam ser respeitados. Dito isso, neste museu, eu estava lá e passei com o respeito e a reverência necessária para não desrespeitar os hábitos locais. Chegou dois grupos de turistas, na verdade, um grupo de turistas chineses e um grupo de turistas que eu imagino que sejam americanos. E começou um frenesi naquele espaço, e foto, e barulho, e selfie com aquilo. Isso foi tão ofensivo, né, que um dos guardas, que era uma mulher, se sentiu até mal, né, de tanto que ela pediu tal para as pessoas pararem, e saiu de lá para buscar ar, dizendo, pô, não aguento mais, que absurdo. Ela se sentiu ofendida porque as pessoas não estavam respeitando aquilo. Ou seja, é uma coisa boa de evitar. Obviamente que entender os hábitos locais, não entender os hábitos locais pode eventualmente colocar na cadeia, né, dependendo do nível de desrespeito que você seguir. Em alguns países, por exemplo, você não pode andar de bermuda. Vou trazer uns amigos meus para contar umas histórias como essa. Tem que andar de calça. Enfim, existem milhões de histórias onde turistas desinformados e de maneira bem até ingênua se colocaram em situações muito difíceis.
E faz parte da viagem, entender os locais faz parte da viagem. Esse canal aqui não é para te ensinar a fazer uma viagem para Paris, esqueça. Eu não vou te ensinar como vai lá, não é. Essa viagem aqui é para pessoas que querem ir além desses lugares óbvios, né, e para os lugares mais complicados, enfim. Entenda os hábitos locais. Os hábitos de Paris, Nova York, Londres, você já conhece. Estou falando do mundo, que é muito maior do que essas cidades, tá? Bom, e aí entra um ponto interessante, que é a questão das imigrações. Bom, as imigrações são sempre pontos, assim, tensos em viagem, em qualquer viagem. E é muito importante você entender quais são os perigos que podem acontecer na imigração. O que eu quero dizer com perigos? Por exemplo, existem normas, além das normas culturais e religiosas, existem algumas normas. Você não pode levar alguns itens específicos, você não pode se comportar de uma determinada maneira, você precisa de uma certa quantidade de documentos, e você precisa saber ou ter uma ideia do que vai ser pedido para você naquela imigração. Em algumas imigrações, as pessoas exigem, os oficiais de imigração exigem estadias por 2 semanas, às vezes eles vão te exigir que você entre com uma certa quantidade de dinheiro, e ter a maior quantidade de informações vai evitar que você se coloque em situações difíceis, inclusive precisando pagar propina, dependendo de ser extorquido, não pagar propina, ser extorquido em imigrações, como aconteceu comigo várias vezes, tá? Ah, essa pesquisa sobre potenciais perigos, por exemplo, refere-se a coisas que você não sabia. Uma história, eu e meu amigo Léo, que nós viajamos juntos para vários países, vou até colocar uma foto dele aqui na tela. Viajamos para vários países. Em Moçambique, ele entrou no país, tentou entrar no país com uma câmera que ele tinha acabado de comprar na África do Sul. E aquela câmera extrapolava o limite de imigração. Pô, você fazendo uma mochilada, né? Você fazendo uma mochilada, eu e o Léo aí, ó. Vou trazer o Léo aqui pra falar com a gente. O Léo andou meio doente aí no Réveillon. Isso aí a gente na Coreia do Norte. E a gente não sabia, não pesquisamos. Ele comprou a câmera alguns dias antes na África do Sul. E quando a gente estava chegando em Moçambique, a gente descobriu que não poderia entrar com aquela câmera. A câmera estava... Descobrimos na fronteira. E o que nos salvou... O que nos salvou foi o fato de nós termos de falarmos português. E aí a gente acabou conversando com os caras e os caras deixaram a gente passar. E aí também tem um outro detalhe, né? Deixe no Brasil a ideia do brasileiro esperto, malandrão, que vai dar, né? Esqueça isso, isso é uma grande bobagem. Primeiro, normalmente desrespeita a cultura local. Segundo, é arrogante porque acha que você é melhor do que os outros, que o brasileiro é melhor do que os outros, é esperto, vai se safar de tudo. Não é assim. As pessoas nas imigrações, se você for para um país que a sua malandragem tá te dando alguma vantagem, tá? Você está tirando vantagem do povo, ou seja, é algo ruim. E se você for num país onde o país esteja mais acostumado com os malandros, você vai rodar. Então não tem porquê você ser o malandrão, né? O bonitão da balachita, né? Não caia nessa, isso é uma grande bobagem, tá? Não seja um malandrão, seja humilde, né? Não seja arrogante, tente conhecer a cultura local, falar com as pessoas. Um detalhe mais pragmático aqui, e que é legal que vocês saibam, é o seguinte: para uma viagem longa, verifique o seu passaporte. Pô, como assim, cara? Verificar o passaporte. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês um dos meus maiores orgulhos. Um dos meus maiores orgulhos é esse passaporte aqui, meu passaporte brasileiro. Esse passaporte aqui, eu troquei não porque ele expirou, mas porque todas as páginas estão ocupadas. Maneiríssimo, né? Camboja, Zimbábue, Moçambique, carimbos aqui de toda a ordem, África do Sul, Suazilândia, enfim, República de Moçambique. Quando esse passaporte ainda tinha 2 anos para expirar, eu fiz uma viagem de trem
Eu fiz uma viagem por terra, de ônibus e trem, a maioria por trem, de Berlim até Beijing. E quando eu estava na fronteira entre a China e a Mongólia, no meio do nada, eu fui barrado na entrada na Mongólia, porque eu precisava de 4 páginas em branco no passaporte, e só tinham 2. No inverno, -30, no meio do nada, literalmente no meio do nada, eu fui barrado na fronteira. Por sorte, a imigração da China para a Mongólia demora 6 horas, porque tem que trocar a bitola do trem, enfim. Na verdade, muda a bitola da ferrovia, você tem que mudar a roda do trem por causa da bitola diferente. É um trabalhão, demora 6 horas, e aí houve tempo suficiente para chegar um oficial mais bem ranqueado, e eu expliquei a situação. Falei, eu não sabia, estou viajando faz 2 meses e meio, não sabia disso. Minha viagem começou, na verdade, em Mianmar, na viagem para Mianmar, então a gente fez ali o Sudeste Asiático, depois eu fui encontrar os meus alunos na Europa, e depois eu fiz essa viagem inteira. Falei, não sabia, não dá para trocar o passaporte. E foi uma confusão danada, porque eu achei que eu estava sendo extorquido, e na verdade não estava. Tá na lei, o cara me mostrou a lei, falou, ó, tá aqui, não vai poder entrar. Falei, cara, o que eu vou fazer? Vou voltar para onde? E não tinha, não conseguia falar com a embaixada brasileira na China, não sabia, não tinha o telefone da embaixada brasileira na Mongólia. Essa é uma outra dica, né? Guarde com você, no seu passaporte, os telefones das embaixadas no país onde você estiver. Isso é sempre bom. Mas enfim, depois de conversar muito, eu fui liberado, expliquei que a minha última viagem seria ali para a China, já tinha o visto da China, então eles me liberaram depois de muita conversa. Outras coisas, né, e que estão nesse pacote de passaporte é o seguinte: quando você está fazendo uma viagem como essa, que você vai passar por diversos países, se você tiver o visto para o seu primeiro país, ou se o primeiro país não precisar de visto, mas você não tem todo outro itinerário definido, você não vai ser barrado no avião na saída. Se você estiver indo para, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, tá, e você não tiver o visto para os Estados Unidos, você não embarca. Não embarca. Mas talvez você embarque para os Estados Unidos e você não consiga embarcar dos Estados Unidos para o Canadá porque você não tem o visto. Isso pode acontecer. Então você precisa fazer esse planejamento completo, né? E aí, ainda sobre a imigração, sobre esse processo, durante a imigração, não fale mais do que o necessário e apenas o que lhe for perguntado. Você não precisa falar mais do que aquilo que está ali. Fala o básico. Quanto tempo, quantos dias, não seja simpático, não precisa fazer nada disso. Seja sério, simpático. Eu já tive situações muito ruins nessa entrevista de imigração. Eu já fiquei apreendido no aeroporto de Houston por 8 horas. Eu estava indo para os Estados Unidos, para Boston, para uma reunião. Boston e Nova York, para uma reunião de manhã em Nova York, de tarde em Boston, para voltar para São Paulo no dia seguinte. Ia ficar 48 horas nos Estados Unidos. E tinha carta convite, tinha visto não de trabalho, visto de negócio, tava tudo certo. Os caras me seguraram lá, porque eu fui ser simpático com o oficial de imigração. Bom dia, tudo bem? Uma viagem rápida, não se preocupa. E o cara né? Eles têm direito de te perguntar mais do que eles querem, eles têm toda a autonomia de fazer qualquer pergunta, e eles, fiquei sabendo naquele dia, inclusive, eles têm uma análise randômica que eles pegam algumas pessoas para fazer escrutinar, e fizeram comigo, porque eu perdi as reuniões todas, enfim, acabei voltando de Houston mesmo, eu nem fui para Nova York e para Boston, tive que voltar para São Paulo sem fazer as reuniões, foi uma coisa horrorosa. Então fale o menos possível, seja o mais direto possível, em qualquer viagem, em qualquer situação. Aí pode ser indo para Botsuana ou indo para Nova York, tem que se manter mais calmo. Finalmente, pergunte e pergunte mais uma vez. Particularmente quando você estiver fazendo uma viagem fora dos padrões, estiver indo para algum lugar um pouco mais diferente. E um pouco mais diferente pode ser até a Tailândia, que agora todo mundo vai, né? Você vai na Tailândia, você vai ali no circuito turístico, né? Phuket, Koh Phi Phi, né? Mas não, aí se você decidir ir para o interior da Tailândia para fazer uma excursão até o Laos, etc., Camboja, aí você foge da parte óbvia. Pergunte. As pessoas vão te responder. Melhor você perguntar 10 vezes. Para você evitar situações perigosas. Por exemplo, eu vou mostrar, não foi uma situação perigosa, mas eu vou contar o caso inteiro aqui. Esse vídeo que eu vou mostrar até o vídeo com som, na verdade, para vocês
os que falam inglês conseguirem entender, né? Isso aqui foi da minha viagem para a Coreia do Norte, tá? A gente está embarcando no trem para sair do país, depois do período que a gente ficou lá. E olha só. It's okay, but not to this direction, please. Okay, They no, don't let it's you. a selfie look. Oh, selfie is okay. Like this. Because of the construction there or the truck? Yeah, construction. Please don't take photos to that direction. To that direction is So fine. this is the end. Não, esse é o final da viagem para a Coreia do Norte. Estou aqui para embarcar para a fronteira com a China, para Dandong, depois fazer a muda de trem. Tem um processo burocrático, claro, de enfim, imigração, é sempre complicado. Mas esse trem, esses dois últimos vagões aqui, ó, esses dois últimos vagões aqui são internacional e depois tem o doméstico que vai para a fronteira. Super tranquilo. Isso aqui é a Coreia do Norte, ó. Nada demais, tudo 100% tranquilo. Gente simpática, tudo 100%. Então, na estação, para embarcar, num dos final da plataforma tinha uma construção, tinha uns militares ali. Se eu tivesse filmado ali, eu ia tomar um esporro, talvez ia pegar o meu celular. Não, tomar o celular eles talvez não fossem, acho que até não iriam. Mas eles iam dar uma dor de cabeça. Então o que eu fiz? Cheguei pra guia, falei, ó, tô com a câmera aqui, eu tô botando o modo selfie. Ela, não filma daqui. Eu falei, não, tô filmando aqui de selfie e tal. Ela, não, tranquilo, sem problema nenhum. Pergunte, você vai evitar problemas se assim o fizer. Algumas situações onde você não pergunta, onde você quer ser o malandrão, onde você quer ser o espertalhão, acaba em cadeia. E é o que eu vou contar aqui pra você, vou encerrar com essa história. Na minha primeira viagem para China, 2004, eu acho, 2004. Enfim, há muitos anos atrás, eu, assim, aluguei uma bicicleta, ainda dava para andar de bicicleta em Beijing, e fui à Cidade Proibida. Chegando na Cidade Proibida, uma fila, assim, absurda para comprar um ingresso. Entrei na fila e atrás de mim entraram duas mulheres, duas meninas, a mesma idade do que eu, entraram atrás de mim na fila da Suécia. E a gente começou a conversar e etc. E elas estavam, não, esse é o nosso, a gente vai ficar só um dia aqui em Beijing e tal, a gente quer acelerar o processo, não sei o quê. E eu falei, vou ficar aqui, sei lá, uma semana, então vou ficar aqui na fila, e beleza. Um calor infernal, eu na fila ali. Nisso, chegam dois chineses, meninos, assim, adolescentes, chegam pra elas e falam, vocês querem um ingresso aqui, não sei o que, a gente tem ingresso e tal. Ela, tá bom, e comprou os ingressos. Elas compraram o ingresso, elas saíram da fila, quando elas saíram da fila, dois policiais já chegaram nelas, nem falaram nada, já pegaram ela pelos braços, botaram num carro e levaram. Eu falei, o que eu faço aqui, né, cara? Vou na embaixada da Suécia e tal. E aí veio um policial falar comigo. O policial falou, olha, essas meninas estão sendo levadas para a delegacia, elas não estão presas, mas estão indo para a delegacia para prestar esclarecimento, porque elas compraram ingressos que não eram para turistas, que eram para a população local, para chinês. Tem essa diferenciação de preço, muitos lugares na China ainda tem preço para turista e preço para chineses. São mais baratos para os chineses, obviamente. Compraram esses ingressos e elas vão ter que prestar um esclarecimento. Ou seja, dançaram, né? Perderam um dia na China lá, né? Ainda vão ter que ir para a delegacia e o diabo. Várias histórias como essa em vários lugares do mundo. O espertalhão normalmente dança. Não faça isso. E elas acabaram passando o dia lá no chilindro, entre aspas, né? Então é um caso, não precisava ter feito isso, era ter sido mais atenta, tinha que ficar na fila. Claramente tinha alguma coisa errada, os ingressos eram mais baratos do que elas pagariam. Enfim, sempre pergunte, não seja malandro. Num lugar exótico, a coisa mais exótica lá será você. Um grande abraço. Antes de você sair, você deixa o like, você se inscreve no canal e a gente se vê aqui do De Fora Pra Dentro. Um grande abraço, até a próxima.